Carlos Pereira, deputado do Partido Socialista, qual o tema que escolhe para início de programa? Boa noite a todos, boa noite ao painel. Eu gostaria de começar com um tema que julgo ser da maior importância e, aliás, até total atualidade, que tem a ver com a insistência do Governo Regional na aplicação das taxas moderadoras no Sistema Regional de Saúde. Como é do conhecimento público, o Partido Socialista apresentou um protesto junto do Tribunal Constitucional relativamente a esta matéria, ou seja, pediu a inconstitucionalidade da forma como o Governo e a legalidade da forma como o Governo tinha apresentado, instituído as taxas moderadoras, numa teimosia que nós nem compreendemos muito bem. O Tribunal Constitucional acabou por dar razão ao Partido Socialista e, na semana passada, ficou claro que o Governo tinha que devolver o dinheiro que cobrou aos madeirenses que se dirigiram ao hospital e aos centros de saúde do Sistema Regional de Saúde. Infelizmente, o Governo não deixou passar sequer uma semana e, no dia seguinte, introduziu e enviou para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira um decreto legislativo regional para aplicar essas mesmas taxas moderadoras. E, portanto, isso demonstra que o Governo não está disponível para inverter o rumo da sua política, não está disponível para evitar penalizar gratuitamente os utentes do Sistema Regional de Saúde, e isso para nós é um mau sinal, de facto, em termos daquilo que é fundamental, que é a inversão da política, deste tipo de política de austeridade e deste tipo de cortes cegos num setor tão importante como é o caso da saúde. Esta aplicação de taxas moderadoras, naturalmente, que acaba por deixar à porta muitos doentes da região autónoma da Madeira, e isso é um resultado negativo para os madeirenses e é algo que tem que ser refletido pelos cidadãos da Madeira. Só queria dar uma outra segunda nota rápida desta semana também, que me parece muito importante, que tem a ver com a questão do desemprego. Os dados do Instituto Regional de Desemprego são muito claros, o desemprego voltou a aumentar e isto significa que nós andamos aqui numa fase em que, apesar de haver tendências de mês para mês que sobe e desce aqui e ali, a verdade é que a tendência global, digamos assim, desde que o Governo assinou os planos de ajustamento económico e financeiro, a tendência global é do aumento do desemprego. O que fica demonstrado que com esta política, com este tipo de opções políticas que o Governo está a tomar no âmbito do plano de ajustamento económico e financeiro, o resultado será sempre este. Nós teremos cada vez menos criação de emprego e cada vez mais teremos aumento da taxa de desemprego, e isso é preocupante. Vamos então entrar nos temas centrais para o debate desta noite, começando pela questão das taxas aeroportuárias para o Porto Santo. O PS levou uma proposta à Assembleia Regional a semana passada sobre esta matéria, uma proposta que foi recusada. Entretanto, o PSD já veio também propor precisamente que essa questão seja enquadrada com a legislação por parte do Governo da República, nomeadamente com o caderno de encargos que suporta esta gestão atual dos aeroportos da Madeira e do Porto Santo. Carlos Pereira, começo por si. A proposta do Partido Socialista acabou por não vingar, independentemente de toda a gente considerar que, de facto, as passagens aéreas entre as ligações entre a Madeira e os Açores, entre a Madeira e o Porto Santo, e também os Açores, mas neste caso não vem ao caso, entre a Madeira e o Porto Santo, estão caras, e uma forma de, eventualmente, as reduzir seria precisamente acabar com as taxas aeroportuárias. Claro. É um assunto, de facto, que nos preocupa muito e é um assunto muito importante. Eu penso que os deputados que estão aqui à volta desta mesa e as pessoas que me estão a ouvir concordarão todas comigo que nós estamos perante uma situação que tem que ser ultrapassada. Os cidadãos do Porto Santo são cidadãos portugueses e têm que ter a capacidade de se deslocar da sua terra, da sua ilha, de forma rápida, quando quiserem, no momento que quiserem e a um custo acessível. Isto é absolutamente essencial e isto é uma matéria que nós não abdicamos. Ou seja, nós faremos tudo o que estiver ao nosso alcance no sentido de assegurar que estes princípios que acabei de dizer, são consagrados. Infelizmente, isso não está a acontecer neste momento. Aliás, penso que é do conhecimento de todos que, por exemplo, os últimos 2 meses foram catastróficos no que diz respeito às ligações aéreas e marítimas para a Madeira, da Madeira e para o Porto Santo, quer por um
lado que o navio esteve em doca seca, quer por outro lado porque o transporte aéreo teve um problema, enfim, dos atrasos decorrentes do lançamento do concurso por parte do Governo da República. Depois foi preciso fazer um contrato à pressa, contrato esse que foi preciso contratar uma companhia que não corresponde às necessidades do Porto Santo, e gerou-se ali uma situação muito complicada de um isolamento das populações do Porto Santo, com prejuízos significativos não só para a vida das pessoas, mas também para a economia do Porto Santo. E, portanto, nós entendemos que é preciso ter uma agenda para os transportes aéreos e marítimos para o Porto Santo. Essa agenda tem que ser reposta em cima da mesa e para isso é preciso que haja decisões concretas sobre esta matéria. E a primeira decisão que tem que ser tomada é que mecanismos é que podemos utilizar para assegurar que o preço da viagem aérea entre a Madeira e o Porto Santo tem um valor adequado, um valor que seja acessível de facto a todos os cidadãos e que possa até potenciar o turismo naquela região. Acho que isto é absolutamente consensual entre todos. E, portanto, essa é a questão central, não é? A questão que se coloca é saber como é que se pode reduzir as taxas. Esta medida, dizia eu, que esta medida... Se é o Governo através de um decreto, através de uma lei, através... Sim. E pode... Exatamente, o Governo Regional tem, aliás, a senhora Secretária hoje confirmou isso mesmo tem poderes para isso, apesar de agora, enfim, haver uma outra entidade que está a gerir os aeroportos. A senhora Secretária confirmou aquilo que nós já sabíamos, o Governo Regional e a Assembleia pode, através do Decreto Legislativo Regional, decidir uma redução nas taxas, ou mesmo a isenção das taxas, independentemente do contrato que tem assinado. Tem que suportar esses casos. Tem, obviamente, consequências do ponto de vista de custo, naturalmente. Quer dizer, estas coisas não há milagres, nós não conseguimos resolver os problemas sem condições financeiras. E o PS fez contas, e, portanto, quanto é que isso representaria em termos de orçamento? A questão de fundo, neste momento, é uma questão de princípio. Nós consideramos que é absolutamente essencial que as viagens do Porto Santo e a Madeira tenham um custo acessível. E nós não consideramos adequado que, por exemplo, as taxas aeroportuárias tenham o valor que têm hoje e que estão, obviamente, também a penalizar o preço. Naturalmente, nós discutimos isso hoje na Comissão, a formação do preço não é apenas das taxas aeroportuárias. Um custo de viagem entre a Madeira e o Porto Santo anda à volta de 150 euros e a taxa aeroportuária é cerca de 25 euros, grosso modo, em termos gerais. E, portanto, nós estamos a falar de outras taxas que são acrescentadas a este preço que sobrevalorizam esse mesmo valor. Agora, nós temos que começar por algum lado. É preciso começar por algum lado e é preciso que o Governo Regional dê indicações que está disponível para esta batalha, que é uma batalha importante e é uma batalha a favor dos porto-santenses, uma batalha que não se pode perder agora, porque o que se está a passar na ilha do Porto Santo é muito grave. Há muita gente desempregada, há muito desespero no Porto Santo e, obviamente, que os transportes não se resolve de um dia para o outro, mas essa é também uma questão fundamental. Diga qual é o valor que isto custaria. Sim, já agora muito rapidamente, para passarmos também a falar. É muito fácil de fazer as contas, tendo em conta que estivemos a falar de 60 mil lugares oferecidos, se considerarmos que eles estão todos ocupados, se estamos a falar de 20 e poucos euros, estamos a falar de 1 milhão de euros, basicamente, grosso modo, números redondos, 1 milhão de euros que custaria o Orçamento Regional. É 1 milhão de euros que era útil para facilitar a vida dos cidadãos do Porto Santo e, naturalmente, dar aqui um alento à economia do Porto Santo também. Eu queria acrescentar uma coisa que me parece muito importante, porque eu não gostaria que nós terminássemos este debate com a sensação de que nada se pode fazer e que tudo está a ser feito ou que tudo foi bem feito. Não é verdade. A primeira questão é, a venda dos aeroportos da Madeira foi uma necessidade do Governo Regional para amortizar parte da sua dívida. Fê-lo, mas fê-lo numa negociação que prejudicou os madeirenses. E repare, quando o Sr. Deputado Roberto Silva diz, bom, nós temos aqui um decreto legislativo regional que permite reduzir as taxas aeroportuárias nos próximos 10 anos, a questão é que nunca foi colocada nesse decreto legislativo regional, apesar do Partido Socialista ter insistido para ser colocado, a ideia de que essa redução... Isso faz parte até do próprio caderno de encargos, da entidade que ganhou mas foi aprovada na Assembleia. Gestão dos aeroportos da Madeira e do Porto Santo, foi aprovado na Assembleia, país, não é? Foi aprovado na Assembleia aquele decreto legislativo regional. E nós fizemos uma proposta para assegurar que a redução das taxas aeroportuárias não se fizesse em 10 anos, mas em 2. Porque 10 anos pode acontecer que a gente fique à espera até o 10º ano para que haja essa redução e nessa altura já não sabemos se teremos Porto Santo, pelo menos tal como a conhecemos hoje. E, portanto, nós fizemos essa proposta. O PSD votou contra essa proposta. Portanto, eu estou muito surpreendido com as afirmações do Sr. Deputado Roberto Silva, porque foi o Sr. Deputado Roberto Silva que também se levantou a votar contra uma proposta desta natureza que, pelos vistos, agora concorda que se deve ser feita. Isto primeira nota. Segunda nota é que o Governo Regional negociou com a empresa que comprou os aeroportos da Madeira que esta convergência das taxas aeroportuárias é feita com o aeroporto de Lisboa. Eu não sei se os telespectadores sabem, e se os colegas de painel sabem, mas o aeroporto de Lisboa
No passado semana veio uma notícia recente no Expresso que diz que o aeroporto de Lisboa, as taxas aeroportuárias vão aumentar a 15%. Ou seja, nós estamos a fazer uma convergência com taxas ainda assim aeroportuárias... são claramente inferiores às da Madeira. São claramente inferiores, mas estão a aumentar em vez de estarem a diminuir. Ou seja, isto não nos interessa. Ou seja, podíamos muito bem ter feito uma convergência com a média nacional e isso seria muito mais interessante porque as taxas eram mais baixas, mas depois ainda há outro problema. É que, como disse o Sr. Deputado Coelho bem, nós temos, comparativamente aos nossos diretos competidores, digamos assim, como seja as Ilhas Canárias, taxas aeroportuárias que são 3 vezes menores do que as nossas e temos, perante o quadro nacional, taxas aeroportuárias que são 2 vezes maiores. Isto, de facto, não tem sentido. Para concluirmos esta parte. Só terminar, que esta é importante, isto que eu muito quero rapidamente. dizer, é que se é verdade que o Governo Regional está sempre muito disponível para umas lutas políticas com o Governo da República perante determinadas coisas, na maior parte dos casos são coisas que não interessam nem ao menino Jesus, peço desculpa esta expressão. Vou dar um exemplo, o PSD está disponível para fazer uma briga para o Sr. Presidente do Governo Regional manter o salário e a sua pensão, mas não está disponível para uma briga para salvaguardar o interesse dos porto-santenses. Isto é que é muito importante. Este tipo de prioridades são prioridades que não se entendem. Roberto Silva, enfim, para concluir, deputado do Partido Socialista sobre esta matéria. Bom, isto é uma matéria relativamente complexa e tem aqui 2 aspectos, um aspecto técnico e um aspecto político. Bom, do ponto de vista do aspecto técnico, penso que o Sr. Representante disse tudo, apesar de nós termos alertado na Assembleia que este poderia ser o caminho. E o Governo Regional e a Sra. Secretária do Turismo e Transportes não ligou nenhuma às observações e às recomendações que a oposição e designadamente o Partido Socialista fez sobre esta matéria, mas outros também o fizeram. E, portanto, temos aqui, perante um aspecto técnico que está resolvido, à partida é um meio resolvido, foi devolvido, é preciso refazer o documento, apresentar de forma adequada, se voltar enfim, haver vício de inconstitucionalidade, enfim, o Tribunal Constitucional logo decidirá. Estamos neste pé. Agora, há um problema político. E essa questão política não foi minimamente clarificada, nem está esclarecida. E era preciso saber porquê alienar o prédio. Primeira questão. Porque está numa sociedade de desenvolvimento, vai para uma outra empresa pública. Sai de uma empresa pública, vai para uma empresa pública. É preciso perceber porquê que sair de uma para outra. Porquê que a APRAM tem mais condições do que a sociedade de desenvolvimento. Não ficou claro, não. Ninguém me explicou porque sai de um lado para o outro. Mas para que alienar? É outra pergunta. Ninguém sabe para quê. Porquê que eu vou passar para a APRAM? Há algum projeto concreto? Há um projeto concreto para aquele edifício? Parece que há deputados interessados e talvez por essa via seja mais fácil. Mas os deputados que representam o povo e estão a olhar para aquilo que é o dinheiro público não podem votar favoravelmente ou negativamente, façam uns boatos que há para aí. O Governo tem o dever de explicar o que é que está em causa e não explicou, portanto não sabemos o que é que vai fazer. Além disso, a questão é quanto é que custa alienar. Quanto é que custa alienar este edifício? E onde é que fica a dívida? Isto é um aspecto importante, porque a dívida está na Sociedade de Desenvolvimento. Passa para a APRAM, a dívida fica na Sociedade de Desenvolvimento, vai para a APRAM, é outro aspecto que também ninguém sabe explicar e a Sra. Secretária também não explicou. E depois há uma outra questão que é de fundo, que é estrutural. É, porquê apenas este edifício? É porque eu quero lembrar, e penso que todos têm noção disto, e os senhores deputados que aqui estão também têm, eu quero lembrar que existem centenas de edifícios que estão numa situação igual a que este edifício que está neste processo de registro, digamos assim, de regularização. Ora, se há uma solução, pelos vistos esta não presta, mas se há uma solução, se há uma ideia de solução, é bom que se faça isto tudo de uma vez. Porque há uma coisa que eu não tenho dúvidas, é que todos estes imóveis que foram feitos sem nenhuma ponderação, sem nenhum planeamento, de uma forma absolutamente irresponsável, eles estão aí, existem e têm que ser utilizados, têm que ser maximizados. Para isso é preciso registá-los e, portanto, é preciso uma iniciativa, uma agenda clara que permita registá-los, que permita dar corpo a uma estratégia de utilização destes edifícios, mas tem que ser no conjunto. Eu não percebo porque de uma forma isolada, porque isto não tem nenhum sentido do meu ponto de vista. Por parte do PSD, mas isto é a história da governação da Madeira. Quer dizer, houve um concurso para a concessão daqueles espaços, como o Sr. Deputado sabe, e ficaram vazios. Não houve soluções. Não houve, e se calhar portanto, agora mais uma razão para todos nós nos empenharmos. Sim, mas eu volto a dizer... Não encontrar, já agora que aparece uma solução, ou alguém interessado... Mas não há solução. Nós não conhecemos nenhuma solução, Sr. Deputado. O Sr. Deputado, se conhece, diga aqui neste programa. Faça, aliás, um favor ao Gil Rosa e diga em exclusivo qual é o projeto que têm para ali. Não sou eu que vou... Os deputados não podem opinar sobre nada, nem votar sobre nada de uma coisa que está no nosso... Eu acho que há aqui problemas muito graves na questão da reconstrução da região autónoma da Madeira. Eu penso que o Governo Regional está a perder uma oportunidade soberana de utilizar bem uma quantia extraordinária de fundos da Lei de Meios de forma não totalmente acertada, nem de forma adequada, porque falhou desde o início. Nós alertamos para isso. Não houve um plano estratégico para a reconstrução que era fundamental existir, não houve
um envolvimento técnico-científico nesta matéria que era fundamental existir e está a ser utilizado o dinheiro de forma errada. Até às vezes dá a sensação que o Governo nesta matéria comporta-se como uma espécie de caixa registradora que vai distribuindo dinheiro aqui e ali de forma absolutamente atabalhoada. E o exemplo disso é não só o caso da cidade que já foi aqui referido, como, por exemplo, a Marina do Lugar de Baixo, essa famigerada Marina do Lugar de Baixo, que já consumiu 20 milhões de euros de uma lei de meios, numa obra que ninguém percebe muito bem o que é que o temporal fez naquela zona, e isso é muito preocupante. Além disso, do ponto de vista da execução financeira propriamente dita, há dúvidas muito grandes que o próprio Tribunal de Contas refere nos seus relatórios. Um deles é, por exemplo, onde é que estão os 300 milhões de euros do Governo Regional que tinham que ser aplicados, não estão aplicados. Ninguém sabe fazer contas sobre essa matéria porque os orçamentos são muito vagos sobre essa questão. Nós temos 340 milhões. Nós temos neste momento apenas uma execução da lei de meios na ordem dos 20%. Nós já acabamos a lei de meios nos 4 anos e só temos uma execução de 20%. Há dúvidas sobre como é que o Banco Europeu de Investimentos, como é que esse dinheiro chega à Madeira, se é um empréstimo, se é uma transferência, porque era para ser uma transferência, mas já está nas dívidas da contas. Essa devemos ao Governo do Engenheiro Só para não definir. Há dúvidas sobre o fundo de coesão. Há muitas questões que ainda estão por esclarecer. Há aqui muitas questões e muitas delas muito complexas. Aliás, uma outra que o Sr. Deputado gosta muito é lembrar que, por exemplo, os municípios só tiveram direito a 3 milhões de euros. Isto é menos de 0,5% de tudo o que foi gasto. E, portanto, esta é a demonstração Roberto Silva, como é que o